Acabou a paciência e cobrança por reforços aumenta. Carille assume a culpa na derrota do Clássico contra o Fluminense. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTV Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui às informações, falar sobre a partida de ontem. O Vasco perde a invencibilidade no Campeonato Carioca e, mais do que isso, uma derrota contra o Fluminense no Clássico no estádio Mané Garrincha em Brasília faz com que seja escancarado, fica à mostra as deficiências, os problemas que o Vasco tem num time que ainda é muito limitado para as próximas competições. E quando eu digo competição, o Vasco tem pela frente Sul-Americana, Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro que tem um calendário extenso e um calendário continental, onde você tem muitas viagens. Isso acaba desgastando, isso acaba cansando. E o que esperar de um time que já no Campeonato Carioca vem demonstrando certas deficiências? Quando você enfrenta um time mais organizado, como no final de semana o Volta Redonda, e você tem dificuldade, tendo que correr atrás do placar duas vezes e empatar, demonstrando cansaço, demonstrando desgaste, demonstrando limitações, principalmente nos setores que o Vasco acabou de, entre aspas, se reforçar, que é a defesa, em erro coletivo, em erro individual. E ontem, mais uma vez, o Vasco demonstra o quanto precisa de reforços. E aí, os trabalhos e os jogadores, os reforços principalmente, o problema do Vasco hoje não é só trazer atacante, não vai se limitar em trazer pontas. E ontem na coletiva de imprensa, o técnico Fábio Carille, ele chega na coletiva e assume a culpa da derrota, dizendo: olha, a responsabilidade foi minha. Mas será que é 100% responsabilidade do técnico Fábio Carille? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, torcedor, o seu desabafo. Eu sei que nesse momento o torcedor ele se encontra muito chateado, porque é decepcionante, é frustrante mais uma derrota no Clássico. Chega a ser frustrante, não digo mais uma derrota porque foi a primeira derrota, mas mais uma atuação pífia, mais uma atuação abaixo do esperado. Ruim, porque Clássico você não se joga, Clássico se vence. Clássico você precisa colocar o coração na ponta das chuteiras. Muitas das vezes o Vasco peca na parte física. É demonstrado, fica escancarado numa partida como essa, o Vasco muito abaixo fisicamente, caiu drasticamente a parte física do Vasco. E o que adianta uma pré-temporada? O que adianta você estar ali dia a dia no treino, se na hora de você colocar em prática o Vasco não consegue render fisicamente? Diante de um jogo considerado o maior desafio aqui, que é um clássico, que vem mais 2 clássicos pela frente. O Vasco agora é obrigado a ganhar do Sampaio Corrêa na próxima segunda-feira no Lourivaldão, e depois de ganhar os 2 clássicos contra o Flamengo e contra o Botafogo. E esse time precisa agora se ajustar, se organizar, dentro do que foi os 2 últimos jogos, ver os fatores que são considerados mais importantes, se organizar. Porque ontem o Carille ele tenta uma mudança tática, sacando o Alex Teixeira, colocando o Coutinho mais avançado como um segundo atacante. O Coutinho, que hoje rende para o clube mais de 1 milhão em relação a salário, acaba se limitando por conta
de uma possível lesão que acaba preocupando, né, sentindo o adutor, ele que insiste, vai para a partida, e o Vasco fica sofrendo por conta dessas limitações. Limitações que são causadas até aqui por uma falta de planejamento. O time já vem demonstrando, já vem refletindo problema na janela, nas contratações. O próprio Carille chega na coletiva ontem, abre o jogo e confessa o cenário. O cenário está aí. Fala, olha, o Vasco está tentando, o Vasco está buscando contratações, está buscando reforços, mas acaba por uma assinatura, por um detalhe, sendo atravessado. Enfim, o que acontece? Falta essa competência. Porque o Vasco é insuficiente na janela. Chega na hora lá do vamos ver, na hora de assinar, acaba perdendo a oportunidade de trazer um jogador interessante, seja para o ataque, meio campo, porque ontem o Vasco conseguiu ser dominado, todo o meio campo do Vasco, pela velocidade, pela agilidade do John Arias. Um jogador que é desequilibrante da parte do Fluminense conseguiu quebrar as linhas do Vasco. Imagine o Vasco agora no Brasileirão pegando um time mais completo, pegando um time considerado mais forte, porque tem times mais competitivos no cenário do futebol paulista, no Sul, no Nordeste, então nem se fala. Vasco pegando um Fortaleza que está mais organizado, um Bahia que está mais organizado. Imagine, Corinthians, Palmeiras, times que se reforçaram nessa janela, que estão gastando, que estão investindo. E aí fica a nossa cobrança, a cobrança do torcedor nesse momento em relação à janela de transferência. Está na hora de acordar, está na hora de ser mais efetivo. Se for necessário, como foi a cobrança essa semana, de ir até o jogador e levar a proposta. Ou então, é demissão. A torcida vem cobrando a saída do Marcelo Santana até o momento por conta da insuficiência na janela de transferências. Na primeira, essa janela agora, que era considerado uma correção de rota, até agora, limitações, porque os jogadores que foram considerados para resolver o problema defensivo, até agora não está 100%, e o outro vem tendo limitações, tendo erros individuais. Vasco erra no coletivo e erra no individual. E só conseguiu ontem abrir o placar por conta do erro do lateral do Facundo Bernal, onde o Paulinho consegue desarmar, tocar para o Verratti se antecipar e dar a assistência para o Felipe Coutinho. Só isso. O Vasco só fez isso no jogo. O restante do cenário, mal, crítico, eu digo, de mal a pior. Porque foi mal contra o Volta Redonda e mal contra o Fluminense. Então já fica o alerta ligado para resolver, tentar solucionar com reforços antes que finalize a janela no dia 28, e aí o Carille ter condições de organizar esse time para as próximas partidas também. O Carille assume a responsabilidade, mas ele vai fazer o quê? Com limitações. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer, até porque o Vasco mantém um 4-4-2 formado ali pelo Felipe nos 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro e acaba engessando no mesmo cenário. Quando você poderia ter outras peças para poder transmitir, para poder criar situações diferentes, uma dinâmica melhor no jogo, você acaba ficando preso, você acaba ficando limitado nas jogadas. Então fica aqui essa cobrança, fica aqui esse desabafo, porque agora, meu amigo, vem pedreira pela frente, vem jogos mais competitivos pela frente, e o Vasco vai precisar certamente se organizar dentro desse cenário, dentro dessa questão. E aí fica a pergunta, fica o questionamento. Vai continuar? Será que o Marcelo Santana vai conseguir ser eficiente nessa janela? Dar uma resposta ao torcedor, trazendo um bom reforço, não só um bom reforço, mas trazendo peças que vão suprir as carências do time nesse momento? Galera, coloca aqui nos comentários a sua expectativa, o seu desabafo. Amanhã
tem sorteio da Copa do Brasil, logo mais tem novidades, informações em relação à questão de investimento. Há uma informação que surgiu ontem sobre o Vasco ter uma reunião, alinhar uma reunião até o final de fevereiro ou no começo de março para apresentar e receber uma proposta do Evangelos Marinax, informação que veio do jornalista Lucas Pedrosa. A gente está nesse aguardo para ter uma confirmação, mais detalhes em relação a essa notícia, essa informação importante até aqui, onde o Evangelos Marinax tem a ideia de conversar e apresentar uma proposta formal. O Vasco está ouvindo também a proposta de outros investidores em relação à compra da Vasco SAF, e tem muita coisa que está atrasada, tem muita coisa que precisa ser resolvido. Não só a questão de investimento, de contratações, reforma e ampliação de São Januário, reforma do CT, tem muita coisa que o torcedor quer uma resposta. A gente vai ter o sorteio da Copa do Brasil amanhã, tendo a oportunidade de conversar com o presidente Pedrinho, com algum representante do Vasco, em uma coletiva para a gente trazer bastante informações e novidades para você. Deixa o like, inscreva-se, compartilhe esse vídeo, a gente retorna logo mais com mais notícias e informações do Gigante da Colina. Um abraço.